Ei, mãe, eu vou expulsar sua nora sugadora de dinheiro. E ela continuou dizendo: Emma não é realmente nossa família, não é mesmo? Vamos expulsá-la para que você possa viver com a gente, tá bem? É claro, podemos obter a herança de nosso pai, então podemos viver livremente. Vendo isso, a minha cunhada disse com um olhar orgulhoso em seu rosto: Emma, esses são nossos avisos. Você nunca muda daqui. Por favor, saia de casa. A minha mãe vai morar conosco. Bem, é um pouco repentino, mas está decidido. Tudo bem. Agora posso viver livremente como eu mesma. Meu nome é Emma. Eu tenho 40 anos. Conheci o meu marido Liam quando éramos estudantes. A gente se gostou desde o começo e registramos nosso casamento assim que conseguimos um emprego depois de alguns meses. Liam era muito gentil e eu nunca pensei que iríamos discutir. Eu gostava de estar com ele todos os dias enquanto passávamos o tempo juntos. Eu nunca duvidei que essa felicidade continuaria como se fosse uma coisa normal. Porém, um contrato repentino da minha sogra acabou com a nossa vida pacífica. A única vez que falei com a minha sogra foi antes de nos casarmos, no nosso casamento. Depois disso, eu mantive distância dela, por bem ou por mal. Eu lembro de Liam uma vez me contando sobre a sua mãe. A minha mãe gasta muito dinheiro e ainda por cima tem dívida. Eu não acho que ela vai causar problemas, mas se ela pedir dinheiro, me avise imediatamente. Liam parecia preocupado quando disse isso. Você não precisa se preocupar. Nós nem estamos em contato com ela direto agora. Eu estava otimista e respondi assim. Mas suas preocupações, na verdade, se tornaram realidade quando um dia minha sogra entrou em contato com Liam. Odeio perguntar isso, mas você poderia me emprestar algum dinheiro? Liam, que parecia pálido, me consultou. Aparentemente, a minha mãe está acumulando dívidas novamente. Parece ter crescido em uma quantia considerável. Quando recebemos a herança do pai de Liam, usamos tudo para pagar a dívida de minha sogra. Mas não foi suficiente. E ainda, estávamos a meio de ajudar a pagar as dívidas dela. Vamos vender a casa da nossa família e depois usar o dinheiro para pagar as dívidas. Vamos viver com a minha mãe para poupar nas despesas de vida e pagar as dívidas dela. Essa foi a solução que Liam trouxe. Eu fiquei um pouco preocupada com a ideia dele, mas eu concordei. Não é problema nosso, mas acontece que ela é a mãe dele e eu também queria ajudá-la. Depois de uma semana, começamos a morar juntos com a mãe do Liam. Eu pensei que estava preparada para morar com ela, mas a sua forma de gastar dinheiro me chocou. Ela até ia ao supermercado, que é muito usado por celebridades só para comprar alguns ingredientes. Além disso, ela gostava de ir a restaurantes luxuosos onde celebridades iam com seus amigos, e parecia que ela era sempre aquela que tinha pago por tudo as suas refeições. Vendo os hábitos de consumo da minha sogra, eu entendi por que a dívida não estava diminuindo, mas aumentando. Isso estava além do que Liam também esperava. Então, ele planejou seguir com a sua próxima estratégia. Emma, vamos parar de pagar a despesa da mamãe. Mas, normalmente, era meu papel entregar dinheiro em nossa vida diária. A minha sogra entendeu mal que eu relutava em dar dinheiro a ela, e fiquei cada vez mais insatisfeito. Assim, Liam e eu estávamos trabalhando juntos como um casal, para pagar as dívidas da minha sogra. Infelizmente, Liam faleceu há 2 anos. Ele faleceu devido a um acidente de carro. Por que tinha que ser o Liam? Tais pensamentos dominavam meu coração, mas eu não conseguia me deter nas memórias para sempre. Pensando em Liam, que era sempre preocupado com a mãe dele, eu não podia simplesmente parar de morar com ela. Vamos superar isso juntas. Era o que eu estava pensando. Mas a minha sogra, que ajudava um pouco quando Liam estava por perto, agora não faz nada. Sogra, você poderia fazer o jantar hoje? Do que você está falando? Você está livre todos os dias? Então você que deveria fazer isso. Como assim? Eu simplesmente não consegui terminar o meu trabalho. Você só joga jogos no seu computador, isso não é trabalho.
As coisas certamente ficariam mais fáceis hoje em dia, hein? Sem ouvir o que eu tinha a dizer, a minha sogra riu. Eu trabalho em casa como criadora de jogos. A minha sogra, que não entende absolutamente nada do meu trabalho, parece pensar que eu fico no computador todos os dias apenas jogando. Ela provavelmente não pensa que eu estou ganhando dinheiro. Ela pensa que eu sou uma nerd desempregada. Ela parece ter a ideia errada de que eu estou apenas gastando o dinheiro da herança do meu sogro. Emma, você poderia aumentar a minha mesada para esse mês? Meu dinheiro está acabando e não posso comprar mais nada. Agora que meu marido faleceu, a minha sogra estava gastando muito dinheiro de novo. Já está acabando? Faz uma semana desde que o mês começou. Você já gastou tudo? Aquele pouquinho de dinheiro não é o suficiente. Apresse-se e me dê mais. Eu não posso dar mais dinheiro a você esse mês. Por favor, espere até o próximo mês. Porque você tem toda a herança do meu marido. Eu tenho que sofrer, não é mesmo? Se você apenas me desse um pouco sem ficar enchendo o saco, ia ser ótimo. A minha sogra dizia isso. E até mesmo tirava dinheiro da minha carteira sem qualquer permissão e fugia com ele para algum lugar. Nessa época, eu decidi apenas dar a mesada mínima para a minha sogra e manter o dinheiro no cofre. Ei, Emma, você vai devolver a herança do meu marido? Do que você está falando? A herança do marido foi toda usada para pagar as suas dívidas, lembra? Apesar de eu explicar isso várias vezes, ela ainda disse isso para mim. Então é o seguinte, eu vou ficar bem com o dinheiro que Linha deixou para trás. Por favor, me dê um pouco. Te dá? O que você está falando? A herança dele não é sua. Minha sogra teimosa começou a contar até com o dinheiro dele. Quando ela percebeu que eu não daria a ela mais do que o necessário, ela ficava brava e começava a gritar. Você está usando tudo sozinha, não tá? Você gasta tanto em jogos de computador. Não é isso que você está fazendo? Meu trabalho é jogar jogos. Inclusive, você ainda tem muitas dívidas, não é? O que você vai fazer? Geralmente eu não confrontava ela, mas agora cheguei ao meu limite e finalmente disse. Ela então ficou quieta, como se estivesse ciente da falta de progresso no pagamento de suas dívidas. Eu expliquei a ela que esse é o meu trabalho, mas não disse a ela que estou ganhando muito dinheiro. Eu estou preocupado que, se ela souber disso, pode gastar dinheiro de forma ainda mais imprudente. A verdade é que a minha renda também está sendo usada para pagar dívidas. Um dia, eu recebi uma mensagem furiosa da minha cunhada Olivia. Emma, eu ouvi dizer que a minha mãe está vivendo uma vida miserável. Para onde foi a herança do meu pai? Do que você está falando, cara? Eu não estou fazendo ela viver uma vida miserável. Você, Olivia, deveria saber o que aconteceu com a herança do seu pai, certo? Assim como a sogra, ela não quis ouvir a minha explicação e desligou o telefone. E alguns dias depois, Olivia veio de repente na nossa porta. Emma, pare de descontar todo o seu estresse na minha mãe. Por um momento, eu não consegui entender o que ela estava dizendo, mas pensei, não é minha sogra que estava descontando o estresse dela em mim? Com uma expressão cínica no rosto, Olivia continuou. Mamãe estava dizendo, você sabe que hoje em dia existem enfermeiras que dizem que jogar é o trabalho deles? É estranho então. Bem, por que você não para de fazer isso? Já expliquei várias vezes que meu trabalho é criadora de jogos, mas ela não escuta nada. Uma sensação de querer desistir de tudo dentro de mim. Em seguida, Olivia virou-se para minha sogra e disse: Ei mãe, eu vou tirar o dinheiro que a minha nora está aproveitando. Por que você não mora com a gente? E ela continuou dizendo: Emma não é realmente a nossa família, não é? Vamos expulsá-la daqui para que você possa morar conosco, ok? É claro que podemos obter a herança do nosso pai, então podemos viver livremente. Para isso, a minha sogra acenou com a cabeça feliz. Vendo isso, a minha cunhada disse com um olhar orgulhoso em seu rosto: Emma, apesar dos nossos avisos, ele nunca muda. Por favor, saia dessa casa. Vamos morar com a nossa mãe. Bem, é um pouco repentino, mas agora finalmente posso viver livremente, como eu quero. Este é o apartamento onde guardei boas lembranças de viver com Lia. Fiquei tão frustrada com elas que não queria discutir, nesse lugar cheio de memórias com Lia. Não seja tão egoísta. Como eu estava tentando dizer isso, de repente percebi algo.
Isso significa que eu estou livre da minha sogra. Apesar da minha sogra causar problemas para a família com dívidas, Liam e meu falecido sogro sempre amaram a minha sogra. Não poderia desconsiderar aqueles que se preocuparam com ela até o último suspiro. Fui eu quem cuidou de sua dívida por tais motivos. Por mim, que caí na ilusão de que essa vida continuaria para sempre. Foi uma oferta inesperada e, sinceramente, que era algo que eu desejava muito. Bem, eu vou embora. Por favor, me dê uma semana para partir. Enquanto transmitia a minha decisão, a minha sogra e cunhada tinham expressões de alegria, como se nada pudesse ser melhor do que eu partir. Eu tô tão feliz, mãe. Agora você pode viver sem qualquer preocupação. Olivia, muito obrigado. Agora não temos que nos preocupar com nada. Uma vida feliz nos espera. Comecei a arrumar meus pertences, enquanto ignoro seus olhares felizes. No dia da mudança, minha sogra, Olivia e seu marido saíram apenas 3 deles como uma família. Para mim, era melhor que eles saíssem. Então, antes que pudessem voltar, eu tirei meus móveis e eletrodomésticos que comprei com Liam. Quase todos os itens eram meus. Havia apenas algumas coisas que pertenciam à minha sogra. Eu consegui tirar todos os meus pertences. Oh, sério? Agora não terei mais nenhuma reclamação de você, e é revigorante. Acontece que o marido de Olivia, Noah, que estava sorrindo enquanto observava a nossa conversa, falou: Emma, você pode devolver a conta do banco do sogro, por favor? Bom, eu preciso concluir os procedimentos finais. Vamos apenas discutir sobre isso em um lugar diferente. Nós fomos para um restaurante familiar próximo. Lá, entreguei os documentos para mudar a propriedade do apartamento e da conta de minha sogra. Olivia, que estava animadamente imaginando a sua vida futura, assinou o documento sem pensar. Quando os 3 olharam juntos para o livro do banco de Olivia, eles ficaram chocados. É claro que deveriam estar em choque. O pagamento desse mês já havia sido deduzido do livro do banco da minha sogra, saindo apenas alguns dólares. Uau! Por quê? Onde está a herança do papai? Para minha cunhada irritada e seu marido, eu calmamente falei: não há nenhuma herança. Quando meu sogro morreu, Olivia, você também conferiu quanto a sua mãe devia pela dívida dela, não viu? Mas isso está tudo no passado. Além da herança do seu pai, tinha minha casa, mas não foi o suficiente. Também usei a herança do Liam para pagar a dívida. Eu paguei a dívida todos os meses, você sabe. Isso é uma mentira. Emma, você gastou tudo. Emma, você fez isso. Emma, eu sei que foi você. Liam também disse que a minha sogra foi descuidada com o dinheiro. Se ele desse a ela um cartão de crédito, então atingiria o limite do cartão de crédito em um mês. Por isso, cuidava de tudo. Mãe, isso é verdade? Oprimido pela verdade, a minha cunhada entrou em pânico e confrontou a minha mãe. De todo jeito, a sogra continuou a evitar enfrentar a realidade. Então, Noah começou a perguntar isso. Mas, como você está desempregado, pode depositar o dinheiro para pagar as dívidas da sogra? Noah, eu nunca disse que eu sou desempregado. Mas Olivia disse: Ei, a minha mãe disse que Emma passa o dia todo jogando nos computadores. Eu expliquei isso várias vezes para sua mãe e para você, Olivia. Vocês duas não ouviram o que eu disse. Parece que Olivia acreditou em tudo o que sua mãe havia dito. Eu não estava jogando jogos, eu estava trabalhando em minha casa. Eu usava meus ganhos para cobrir a dívida mensal e até a mesada dela. Como assim? A partir de agora, é sua responsabilidade como casal pagar a dívida em nome de sua mãe em vez de mim. Disse que os rostos dos 3 indivíduos ficaram pálidos em um instante. E há mais uma coisa que eu precisava mencionar. Sobre o apartamento, é um apartamento alugado. Então, você precisa pagar o aluguel, hein? É claro, eu já me mudei. Então, é melhor você fornecer os móveis e coisas se precisar de qualquer coisa. Hein? Como assim? Eles provavelmente não tinham ideia, já que nunca houve uma oportunidade de discutir isso. Eu acho que você já está ciente, que eu sou um completo estranho e não é mais da minha conta. Agora que todos os procedimentos estão completos, adeus.
Espera um minuto, ainda temos coisas para discutir. Bem, obrigado por tudo que você fez por mim até agora. Enquanto minha sogra, minha cunhada e seu marido continuaram fazendo barulho, eu calmamente paguei apenas pela minha bebida e saí do restaurante. Parecia que minha cunhada e seu marido pensou que eles poderiam viver luxuosamente usando a herança do marido de minha sogra. Além disso, eles acreditaram erroneamente que o apartamento era próprio, não alugado, e ambos haviam largado seus empregos. Naturalmente, eles não poderiam continuar vivendo sem pagar o aluguel. Inicialmente, com base nos desejos de meu marido, nós estávamos morando em um apartamento alugado, com a intenção de, eventualmente, morar com os pais dele na casa deles. Infelizmente, devido às dívidas que eles tinham para quitar a casa da família, o apartamento que eu aluguei era um pouco caro. Continuei morando sozinha depois que meu marido faleceu, mas eu fiquei lá porque estava cheio de tantas memórias. Porém, nunca sonhei que poderia ser a expulsa de lá. Eu tinha cuidado da minha sogra por causa dos desejos de Liam, mas a partir de agora, Olivia cuidaria dela, e isso me fez sentir que isso era mais do que suficiente. Depois, parece que os três não tinham dinheiro para pagar o aluguel e acabaram sendo despejados do apartamento. Semelhante à minha sogra, a minha cunhada não sabia administrar dinheiro e acabaram gastando de forma imprudente. Suas dívidas aumentaram ainda mais do que quando morávamos juntos. Agora, eles estão morando juntos em um apartamento decadente, apoiando um ao outro. Mas não é mais da minha conta. Eu me sinto tão feliz por ser libertado de uma vida de dívidas e para poder usar o dinheiro que eu ganhei para mim. Meu hobby nos dias de hoje é viajar. Assim que meu trabalho se acalmar, eu vou para o Havaí ou algum lugar. A minha sogra foi realmente boba ao me afastar, porque tem sustentado suas despesas com mesadas e até mesmo ajudado com as suas dívidas. É surpreendente que ela não pudesse compreender o fato de que não havia herança restante ou que ela ainda tinha muitas dívidas para pagar. É assustador ganhar dinheiro sem saber o quanto você tem ou não tem. Olivia também gasta dinheiro de forma imprudente. Então, eu me preocupo em como ela vai pagar a dívida original. Mas é realmente melhor que os nossos laços tenham sido cortados. A partir de agora, eu vou gastar o dinheiro que eu ganho para mim e aproveitar a minha vida.